Então, primeiro, boa noite, obrigado por participar da conversa. Querer saber um pouquinho aí dessa sua caminhada até a prova do INEP, né, que você fez agora em setembro, né, foi no início de setembro, dia 5 de setembro, a primeira fase do INEP. E para começar, eu queria que você se apresentasse, dissesse de onde você é, onde que você fez faculdade, como é que foi aí sua vida até chegar nesse momento dessa prova do dia 5. Então tá. Eu sou de Orleans, Santa Catarina. É uma cidade de interior aqui perto de Criciúma, Tubarão. E eu estudei na Bolívia, em Cochabamba, né? Me formei no final de 2017. Aí, no início de 2018, eu comecei a trabalhar numa unidade de saúde através do programa Mais Médicos, né? Fiquei 3 anos, quase 3 anos trabalhando, não cheguei a completar os 3 anos. E me inscrevi, ficou alguns anos sem a prova do Revalida, né? Em 2020 eu não fiz a minha inscrição na prova porque estava focada em outras coisas. Eu fui me inscrever agora no INEP em 2021. Entendi. E como é que você se preparou? Quando você decidiu que você ia fazer essa prova de 21? E como é que você estava se preparando antes de conhecer o JJ? E como que você conheceu a gente? Então, foi assim, eu comecei a minha preparação para essa prova de 2021 em fevereiro desse ano, né? Eu comecei assim, comprei um curso desses clássicos, onde eu recebi em casa mais de 60 apostilas, né? E ali eles me proporcionavam uma plataforma que tinha videoaulas, apostilas em PDF, simulados. Então eu comecei a estudar dessa forma. Como é que eu estudava? Eu escolhia no meu dia temas aleatoriamente, né? Estudava daquele tema. Eu estudava assistindo a videoaula, depois eu lia aquele tema na apostila e ainda ousava fazer um resumo. Meu Deus do céu, então você já imagina, né? Então, no final de cada tema, que eu ia ali no final da apostila, tinha mais ou menos 10 questões daquele tema. Eu já chegava nessas 10 questões extremamente cansada, né? Então, se eu conseguia responder 10 questões desse tema no dia, era muita coisa. Ou seja, eu não ia chegar a lugar algum estudando dessa forma. Depois que eu pude perceber isso, né? Depois que eu surtei, porque no momento que eu surtei e vi que, meu Deus, eu não vou conseguir responder a prova do INEP estudando dessa forma, por quê? Porque eu não ia conseguir dar conta de todos os temas que eu queria estudar. Óbvio Nossa, que eu não ia conseguir dar conta. acho bem legal o que você falou, que você cometia um erro clássico, né, da preparação, pessoal do Revalida, pessoal da residência médica também, mesmo erro, que é focar, ou pelo menos colocar 90% do tempo focado em teoria e não na Exato. prática. E a gente sabe que, imagina se você ficar, sei lá, 90% do seu tempo só estudando a teoria da medicina e aquele 10% que você está mais cansada, você vai praticar a medicina. Você provavelmente nunca vai conseguir ser uma boa médica, um bom médico se você fizer isso. Só que, por alguma razão, as pessoas fazem isso na prova de residência. Na prova de residência e na prova de revalidação, fazer questões é a maneira prática. Você está praticando o que você vai fazer ali na hora da prova. Então, quando chega na prova do INEP, você vai ter lá as questões para você responder, e a única maneira de você treinar isso é você fazer questões. Mas é um erro comum que, infelizmente, as pessoas cometem. E você falou que você não ia dar conta, que você começou a surtar. Provavelmente você já devia estar começando também a esquecer os conteúdos. Porque a gente fica sem Óbvio. tempo de revisar. Conta um pouquinho. Revisão era uma coisa surreal, não tinha como fazer isso. Você não ia dar conta nem de olhar uma única vez, quanto mais revisar. Então, assim, ó, depois de 3 meses estudando dessa forma, eu abri os olhos e pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo a medicina novamente. E eu não precisava disso naquele momento. Eu não precisava aprender a medicina, porque a medicina eu já sei. O que eu precisava naquele momento, né? Eu precisava aprender a responder as questões. Eu precisava era conhecer a minha prova e entender o que realmente ela vai me cobrar sobre aquele assunto da medicina, entendeu? E aquela maneira de estudo, aquela metodologia de estudo, eu não ia conseguir fazer isso. Então, foi um estalo, assim,
que deu. E como é que você conheceu a gente? Então, daí, de fevereiro a abril, foram 3 meses estudando dessa forma, tá? Em maio, exatamente dia 3 de maio, eu resolvi pesquisar alguma outra forma de ensino para me responder essa prova do Revalida. Então, eu entrei no Instagram. Não sei, não lembro como que eu vi uma postagem tua. Eu não sei se foi no Instagram de outra pessoa. Eu vi um vídeo seu explicando sobre a plataforma da JJ, sobre a metodologia. E daí, nesse momento, eu resolvi fazer o cadastro na plataforma da JJ. Vocês proporcionam ali uns dias gratuitamente, né? Então, eu entrei, fiz o cadastro e fui conhecer a plataforma. Eduardo, vou te dizer que bastou um dia. Foi um dia, assim, dentro da plataforma, para mim me identificar logo de cara e me dar conta que era aquilo ali que eu precisava para o meu sucesso na prova do Revalida. Sabe aquele impulso, aquele ânimo, aquele up? Tudo que eu precisava eu encontrei naquela plataforma. Nossa, Então, fico muito feliz. E engraçado que você falando, você contando a sua história, não sei se você já viu em algum momento, eu já falei várias vezes, da minha história. No meu caso, a diferença, eu estava estudando para a prova de residência, você estava estudando para o Revalida. Mas é uma história muito parecida. Porque no início do ano também, eu não estava fazendo curso, eu não me matriculei em nenhum curso tradicional, mas eu estava seguindo a metodologia que os cursos tradicionais impõem e que quase todo mundo segue. Então, eu estava fazendo exatamente a mesma coisa que você, e também foi mais ou menos na mesma época, no meu caso foi no final de abril, mas que eu também tive esse, entre aspas, surto. Eu comecei a perceber, cara, não vai dar certo. Eu tô estagnado, não vou conseguir passar nos lugares que eu quero, e ainda vou sacrificar, na época eu estava na faculdade também, não vou conseguir fazer meu internato direito, então eu comecei a pesquisar. Só que na época não tinha JJ, infelizmente. Então eu tive que pesquisar o pessoal estudando para a prova de residência nos Estados Unidos. E aí lá já tinha, na época, muita coisa sobre revisão repetida espaçada, muita coisa sobre direcionamento, sobre o princípio de Pareto, sobre organização, coisas que a gente depois veio a aplicar no método JJ. E quanto que você estava tirando? Você lembra nas provas que você fazia? Então, assim, quando eu iniciei a JJ, em 3 de maio, foi o dia que eu iniciei, nunca vou esquecer. E eu fiz o simulado de nivelamento ali, né, que vocês colocam ali pra gente, e eu tirei 43. Eu fiquei bem chateada com esse meu desempenho, só que aí é que eu pude perceber o quão errado eu estava estudando. E foi daí, desse momento, que eu disse: meu Deus, eu tenho que. Graças a Deus eu encontrei essa plataforma e foi nesse momento que eu comecei a estudar com força total para mim ter sucesso nessa minha prova. Por que eu digo isso, Eduardo? Porque conhecendo a plataforma, ela me entregava ali um conteúdo teórico direcionado, né, para o que realmente ia ser cobrado na minha prova, videoaulas curtas, direcionadas, que não eram cansativas. Eu assistia comendo pipoca, costumo dizer, né? Um banco enorme de questões, tanto do INEP quanto outras bancas. O que tu falou da revisão ali, meu Deus, a revisão espaçada era, para mim, era mágica, porque assim, a plataforma jogava a revisão de acordo com o que eu estava errando mais e de acordo com o que eu precisava estudar mais. Então, a plataforma fazia todo esse trabalho de planejamento, de organização, de priorizar o que realmente era importante na minha prova. Qual era a minha tarefa? Cumprir a meta do dia. Então, assim, para mim aquilo era mágica. Eu nunca imaginei encontrar numa plataforma uma coisa tão interessante, uma inteligência artificial tão interessante, tão focada, sabe? Para mim foi. Nossa, é muito legal ouvir você falando isso e até explicar ao pessoal como que funciona, basicamente, o que a Rubia está falando. Que o nosso aluno, quando entra na plataforma, ele coloca as provas que ele vai fazer. Então, a Rubia, no caso, colocou lá a prova do INEP, de revalidação. Se for um aluno, pode colocar também a prova da UFMT de revalidação, da USP de revalidação, tem várias. Ou, se for um aluno de residência médica, ele coloca qual prova de residência médica ele quer fazer. E aí, de acordo
com a prova que a pessoa coloca. Cada prova tem sua característica, né? Tem os temas mais cobrados em cada prova. E aí, isso influencia a inteligência artificial das revisões. A gente tem a revisão com questões e flashcards e a gente tem a revisão teórica. A prova que você vai fazer influencia essas duas revisões. Você vai revisar mais aquilo que é mais cobrado na sua prova. Além disso, o que a Rúbia falou, e que vale para todos os nossos cursos, é a questão do nível de que você tem em cada tema. Às vezes a Rúbia era muito boa, sei lá, em infarto, mas não era tão boa assim em pediatria, nos temas de pediatria. E aí, com isso, a gente vai entendendo qual que é o desempenho do aluno em cada assunto e a gente vai colocando as questões daquele assunto e vai trazendo aquele assunto para revisão. É mais ou menos como funciona o algoritmo das redes sociais. Sabe que você gosta, sei lá, você gosta de pesquisar sobre viagens, pesquisa sempre sobre viagens. Aí no seu Facebook, no seu Instagram, fica aparecendo para você anúncios de viagens. É a mesma coisa, só que aplicado ao aprendizado. Então, não é aquela coisa para te atormentar, é para você aprender. E, pô, muito legal mesmo ver esse seu depoimento, Rúbia. Então, na prática, o que mudou é que você começou a revisar, você começou a seguir tudo que a gente falava. Você teve consistência, disciplina até o dia 5, como é que foi? Sim, assim, ó, Eduardo, é uma coisa que eu te digo. Disciplina e constância nos estudos, eu sempre tive. Isso eu trago comigo desde a faculdade, sabe? Isso não era um problema para mim. O meu maior problema era conseguir organizar e conseguir priorizar, porque eu queria estudar tudo. Como é que eu vou abraçar o mundo? Eu nunca ia conseguir. Imagina, mais de 60 apostilas, não sei quantas videoaulas, eu nunca ia conseguir estudar tudo. Então, a constância e a disciplina não foi problema para mim, mas a plataforma foi essencial, assim, nesse sentido, de organizar o meu estudo, de priorizar, e outra, direcionar conforme os meus erros. Sabe? Se essa plataforma entendia que eu estava acertando muitas questões fáceis, ela ia aumentar o nível. Consequentemente, meu desempenho no gráfico, até não sei se tu lembra, eu te mandei uma mensagem um dia dizendo: meu Deus, Eduardo, tá oscilando o desempenho, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Depois que eu fui entender que isso é claro que tem que acontecer. Se eu estou errando mais, se eu estou acertando as fáceis, ele vai me jogar um nível maior e, consequentemente, eu vou errar mais. Só que eu vou aprender com o erro. Entendeu? Exatamente isso. A gente fala sempre, isso é um conceito difícil de entender esse, porque às vezes a gente está tirando, imagina que você está tirando 60% nas questões sobre determinado tema. Você pode continuar tirando 60% até o final do ano, mas isso pode significar uma grande evolução. Porque pode ser que no início do ano você estivesse fazendo questões fáceis sobre aquele assunto. E nas questões fáceis, tirar 60% é fácil, não é difícil você tirar 60%. Agora, depois que começam a aparecer as questões de nível médio, especialmente depois que começam a aparecer algumas questões difíceis, aí tirar 60% se torna um grande desafio. Então, isso é bem importante. E essa coisa que você falou, que a disciplina não é um problema para você, eu diria que para quase todo mundo da medicina, as pessoas, pelo menos em algum momento, elas conseguiram ter disciplina de estudo. Seja durante o processo seletivo para entrar na faculdade, seja durante a faculdade, a gente é obrigado a estudar. Então, as pessoas elas conseguem estudar. O grande problema que eu senti, inclusive, quando eu estava fazendo prova de residência, era que quando você tem uma metodologia que te coloca uma meta impossível, você, sei lá, aprender a medicina inteira em um ano, fazer 60 apostilas de 200 páginas, ler tudo em um ano, quando você começa a ter isso, você fica sobrecarregado e aí você para de estudar, mas não é por uma questão de indisciplina. É por uma questão de você ter uma estratégia inadequada para aquele objetivo. Então, acho que isso acontece muito. Na revalidação é muito comum, porque sempre tem essa incerteza sobre a data da prova, né? A gente demora a saber quando vai ser a prova, isso é muito ruim, a gente nunca sabe exatamente quando que é o nosso objetivo. Essa prova foi marcada, eu não lembro agora exatamente quando que ela foi marcada. Se você já começou a estudar sabendo que ia ser em setembro ou não. Não, o edital saiu depois, em fevereiro eu não sabia. Não sabia. Não, em fevereiro não. Não. Exatamente a data. A data eu não lembro. Mas eu acho que foi em maio. Foi bem quando eu procurei a JJ. Pode ter sido. Pode ter sido. Quando saiu o edital, provavelmente a gente liberou esse período gratuito para a galera que já estava. Tem várias pessoas que estavam na sua situação, estavam patinando ali no estudo, né? E aí a gente normalmente abre. Deve ter sido bem nessa mesma época. Mas
é realmente uma... É muito legal ouvir você falando isso, porque as pessoas batem a cabeça e elas se culpam por causa disso. A pessoa se Exato. culpa, pô, eu sou indisciplinado ou eu não sou bom o suficiente. Ah, revalidação, a taxa de aprovação é baixíssima, inclusive foi baixa de novo. Ah, É, esse é o que assusta todo mundo, né? Porque assim, ó, deixa eu te dizer, para mim não esquecer, a JJ, para mim, Eduardo, foi o divisor de águas, assim, na minha preparação para o Revalida, sabe? Como eu te comentei ali, com a metodologia da plataforma da JJ, eu passei de 43 para 83. Então, foi um pulo, assim, enorme. Isso na minha prova objetiva, né? Que você sabe que são duas provas, uma objetiva e uma discursiva, né? Eu não sei se tu ia me perguntar isso, eu já estou me não, pode atropelando. falar. Mas então, a prova da manhã é objetiva, são 100 questões. Dessa, eu fiz 83, ou seja, de 90 pontos do total, eu já tinha quase completado só na prova objetiva. Então, faltou bem pouco ponto para a discursiva à tarde, que eu também tive um desempenho muito bom. Então, assim, a JJ foi o que me ensinou a entender a minha prova, sabe? Eu vou te confessar, Eduardo, que quando eu peguei o caderno de questões da prova da manhã, da objetiva, eu comecei a responder, né? Então, eu respondi as 5 primeiras. E eu respondi tão rápido e tranquilo que eu parei na sexta. E eu disse assim, meu Deus, tem alguma coisa errada com essa prova? Não é comum, alguma coisa errada com essa prova. Eu cheguei a voltar, Eduardo, nas 5 que eu já tinha respondido para ver se era realmente aquilo. É assim, ó, é incrível a sensação de segurança e de tranquilidade que eu cheguei nessa prova, sabe? Mas por quê? Porque eu consegui aprender, realmente aprendi assim, a entender o que a minha prova pede, como ela é feita, entendeu? Então, isso foi essencial para minha nota final. Nossa, quando a gente chega realmente com treinamento, a gente está treinado, a gente fez muitas questões, a gente fez muitas provas, aquilo já não é mais uma novidade para a gente, né? Exato. É a mesma coisa, sei lá, a primeira intubação que o médico faz é um horror, né? A pessoa está tremendo fazendo, é uma coisa horrível. Agora, se você é um anestesista e você faz intubação todos os dias, uma intubação, ela só vai ter alguma coisa para você se for uma intubação muito complicada, um paciente muito difícil. Mas é a mesma coisa na prova. E É mais ou assim, menos assim. é exatamente isso. Você treina e aí você fica tranquilo na hora da prova e às vezes você acha até, cara, será que tem alguma pegadinha aqui? Não é possível que tá tão Foi a minha tranquila. sensação. Foi a minha sensação. Mas o seu desempenho foi incrível. Até para a galera que não está familiarizada aí com o INEP, em 2021 você precisava ter 90 pontos somando a objetiva com a discursiva. E a Exato. Rúbia conseguiu chegar a quase 90 só na objetiva. Só na Graças a Deus. objetiva isso aí realmente é para poucos. Hein? Ainda não tinha ouvido alguém chegando com uma nota tão alta na prova do INEP. E até já, assim, parabenizo você. E quando a Obrigada. gente tem um aluno, uma aluna que executa de maneira tão brilhante a nossa metodologia, eu tenho que agradecer também, porque por mais que, claro, a gente tenha criado um método que a gente acredita que facilite o caminho do aluno, mas o caminho é do aluno. O caminho é do aluno. Então, a grande dificuldade é você estar lá, você fazer, e aí durante esse percurso que você estava tirando 43, com certeza tem uma questão psicológica aí também que você teve que superar, Ah, essa coisa da insegurança, pô, não vai dar. Faltavam o quê? Você falou que começou em maio, a prova foi 4 em... meses. 4 meses com a JJ. 4 meses. Conta um pouquinho sobre isso, sobre essa questão psicológica, Rúbia. Você evoluiu rápido, como é que foi esse momento em você tirando 43, pensando, cara, não vai dar, até o momento do dia 5 que você fez as primeiras 5 questões e viu, não é possível que a prova tá tão tranquila, tão fácil assim. Então, quando eu comecei a JJ, eu olhando aquilo tudo que a plataforma me proporcionava, né, eu não era acostumada a estudar com questões. Como você viu, eu fazia no máximo ali 10, 20 no dia, né? Então, a plataforma ela dava ali já de cara 50 questões por dia, né? Mais o restante ali, a revisão espaçada, o estudo teórico, né? 50 flashcards. No começo, eu vou te confessar que eu me assustei um pouquinho. Eu disse, meu Deus do céu, eu demorava um pouco mais para cumprir a meta 100%,
Mas depois aquilo foi tornando um hábito, sabe? A rotina se torna um hábito e é tão fácil que eu não me satisfazia enquanto eu não respondia 100 questões no dia. Eu fazia mais 50 extra, sabe? Entendi. Então, no momento que eu comecei, meu psicológico estava bem abalado. Como tu falou, a gente tem medo, porque o INEP, ele é imprevisível, eu costumo dizer, né? Então, eu tinha sempre muito medo de reprovar. Quem estuda fora, a gente sabe que a gente precisa dessa prova, precisa disso para ter o CRM. A gente é médico, mas não pode exercer. Então, todo esse fator psicológico te prejudica e prejudica muito, sabe? Até tinha umas lives sobre esses temas de psicologia pela JJ. Eu não lembro o nome não sei se é O professor. Noé e o Ramon são os psicólogos. Isso, aham. Algumas eu entrei ali, me aliviava muito a tensão, mas eu vou te dizer que é uma parte bem dramática para a gente, sabe? Aí foi 1 mês, 2 meses, eu estudei 4 meses com a JJ. Eu vou te dizer que no último mês de treinamento na plataforma, eu estava tranquila e segura. Eu senti no último mês que ia dar certo. Nossa, é muito legal que você conseguiu realmente ali. Teve aquele momento. O mais importante é como se fosse a zona de arrebentação da praia, né? Onde as ondas elas batem. Se você consegue atravessar aquilo, o mar fica mais tranquilo. Mas não é fácil atravessar, porque Não às é? vezes você está tirando 45, 50. Se você acha que você não tem chance, né? Que você está fora do jogo, cara, como que você vai ter motivação para fazer 50, 100 questões por dia? Como que você vai ter motivação para fazer flashcard, para fazer prova? Você não vai ter. É isso que a gente tenta conversar muito com os nossos alunos, porque o fato de alguém estar tirando 43, inclusive você começou tirando 43, e a nossa nota média do simulado de nivelamento, que é o primeiro simulado que todos os nossos alunos fazem, tanto de revalidação quanto de residência médica. E a nossa nota média é mais ou menos 45. Então você foi bem ali na média das pessoas que começam. E assim, claro que nem todo mundo evolui, mas nem todo mundo consegue também ter na verdade, essa sabedoria psicológica de entender que é um processo, que o processo às vezes pode demorar. No caso da Rúbia, demorou 4 meses para ela ir de 43 para 85. E para quem não conhece a prova do INEP, é uma prova difícil, não é uma prova fácil. Se a gente fosse comparar com prova de residência, ficaria ali numa prova média para difícil de residência. E ela foi muito bem, realmente tirou uma grande nota. Ela precisava de bem menos do que isso. Eu não sei quanto que ficou sua nota somando as duas. Quanto que ficou? Foi 120, não, 118. 118. Então, ela só precisava de 90. 118 é uma excelente nota. É uma pena que o INEP não divulgue como se fosse uma classificação mesmo de notas, porque eu tenho certeza que você ficaria lá em cima nessa classificação. Você foi muito bem, tanto na objetiva quanto na discursiva. Mas é muito legal ver essa transformação que você teve na sua preparação. Não sei se você tem o objetivo de fazer prova de residência no Brasil, se você vai. Como é que você está pensando isso aí? Claro que você ainda tem a segunda fase, né, do INEP para fazer. Tem, já está quase. Provavelmente vai ser dia 18 de dezembro agora. Mas eu pretendo sim. Eu pretendo. A minha pretensão sempre foi pediatria. Vamos ver. Entendi. Você já está com um desempenho. Tenho certeza que se você fizesse uma prova de pediatria, de residência médica para pediatria agora, você teria boa chance de ser aprovada em várias instituições, na maioria das instituições. E se você se preparar bem, não tem dúvida nenhuma que você vai conseguir escolher a sua residência de pediatria aí no Brasil. E também essa prova prática do INEP, não sei se você está nervosa para ela, eu sei que é uma prova complicada do ponto de vista psicológico também, mas você que tem essa base de prova teórica tão boa, também não tem dúvida nenhuma de que você vai ser aprovada. Fica tranquila que você vai ser aprovada nessa segunda fase e depois vai ser só realmente... Já entendeu como que é o jogo de prova, de estudar, depois é só seguir uma boa estratégia que você vai conseguir. Não tem dúvida nenhuma disso. Amém. Eu queria falar mais uma coisa, que a prova do INEP, ela tem essa particularidade também, né? As provas do INEP, elas são extensas, Eduardo. É assim, com enunciados enormes, opções de respostas enormes, e isso te cansa.
sabe? Sim. Por mais que você esteja habituada a fazer, chega no momento, se você não treinou diariamente, no mínimo ali 100 questões, 50, 100 questões por dia, você não consegue responder a prova do INEP nas horas que eles te dão lá. Porque é enorme. E assim, ó, se tu não tá habituado, você, pela preocupação do tempo, você erra questões que você não iria errar. E isso foi essencial para mim. Isso foi a JJ que me ensinou a fazer as questões e me habituar com o tempo. Tanto que sobrou tempo para as duas provas minhas, tanto amanhã quanto à tarde, eu fiquei esperando para pegar o caderno de resposta. Então, tudo pelo hábito. Nossa, Sabe? é interessante. A gente costuma dizer que a prova, qualquer prova, né? Mas no caso específico da prova de revalidação do INEP, não é só um desafio de conteúdo, também é um desafio psicológico, que a gente já falou, e é um desafio de formato. De formato. É uma prova longa, extensa. Existem alguns exemplos de prova de residência também que são parecidos com isso, tem muito pouco tempo para fazer, e que se a pessoa não se preparar para aquilo, se ela não treinar aquilo, se ela não simular aquilo, ela vai chegar na hora e por mais que ela saiba tudo de conteúdo, esteja muito bem, tem uma base de conhecimento sólida, ela vai chegar na hora e não vai conseguir terminar a prova. Ou vai acontecer isso que você falou, a pessoa vai ficar nervosa, vai começar a perceber que não está dando tempo, vai começar a acelerar, e aí, ao acelerar, vai começar a errar a pegadinha, e vai ficar mais nervosa ainda, e isso se torna um ciclo vicioso ali no momento da prova. E a pessoa não consegue a nota que ela precisa ali para conseguir o diploma. Então, é muito legal isso. Qualquer prova é uma questão, claro, de estratégia de estudo para você dominar e memorizar os conteúdos. Não adianta só estudar, você precisa revisar. Você precisa também entender a parte psicológica, saber lidar com essas oscilações que a Rúbia teve. Então, mesmo ela saindo, na verdade, qualquer pessoa que saia de 43, como ela saiu, para 83, aumente 40 pontos, essa pessoa ela não vai aumentar em linha reta o desempenho. Isso não aconteceu com a Rúbia e não vai acontecer com ninguém. Porque as provas, você vai fazendo questões, as provas são diferentes. Você vai fazer simulado toda semana, por exemplo, ou você vai fazer 100 questões por dia, como a Rúbia fez. Às vezes vai cair temas que você sabe mais, às vezes vai cair temas que você sabe menos, às vezes você vai estar mais cansado, às vezes você vai estar menos cansado, e o seu desempenho vai oscilar. Só que quem consegue manter o foco, ter essa parte mental bem equilibrada, ela vai ter aquela oscilação, mas oscilando sempre acima, em níveis mais altos. Então, se no início estava lá 43, 45, 43, depois vai começar na casa dos 50, depois vai para a casa dos 60, 70, e no caso da Rúbia, incrivelmente, chegando a 83, 40 pontos em 4 meses. Eu já tenho... o seu relato, Rúbia, vai ser importante, porque a gente sempre faz cursos intensivos, seja para revalida, seja para residência médica. A gente tem alunos que entram faltando 3, 4 meses para a prova, que estão distantes ainda da nota, e a sua experiência é muito legal para a gente, quem sabe, colocar como objetivo para eles, vamos fazer, se você quer realmente passar, aumentar 30 pontos em 3 meses, aumentar 40 pontos em 40 meses, cara, você precisa fazer 100 questões por dia, você precisa dobrar a sua meta, você precisa se habituar, porque é isso, é o treinamento que vai deixar a pessoa preparada para a prova, e a sua história realmente é muito legal. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa sua história de sucesso aí na prova do INEP, uma prova complicadíssima, que 2021 ainda não saiu, né? Mas 2020, de novo, mais uma vez, uma taxa muito pequena de aprovação. Agora, se eu não me engano, foi de 15% na primeira fase. Se eu não me engano, foi isso. 85% das pessoas não passaram. Vamos ver como é que vai sair 2021, mas não deve ser muito diferente disso. E você não só ficou nessa minoria que é aprovada, como certamente você ficou ali, com certeza teve um desempenho muito acima da média entre os aprovados também. Então, queria desejar uma ótima prova para você, prática, né? A segunda fase do INEP. E depois, cara, prova de residência, você já está na cara do gol. Vai ser realmente só você continuar o que você já tem feito, o que você fez, né, em 2021, que não tenho dúvida que você vai conseguir aí, e daqui a pouquinho já vai estar no R1 de pediatria. Amém. E continuar com a JJ, que eu indico de olhos fechados. Com certeza vai ser mais do que bem-vinda, uma das nossas alunas modelo. É o aluno que a gente quer. A gente sempre fala, né, que a JJ ela só deixou de ser uma mentoria pequenininha para virar um curso maior,
com milhares de alunos, porque a gente conseguiu ter resultado com os nossos alunos. E os resultados com os nossos alunos é uma parceria. É óbvio que a gente não faz nada pelo aluno. A gente dá um direcionamento, a gente cria uma estratégia, mas é um caminho que é percorrido pelo aluno, pela aluna, e no caso da Rúbia foi percorrido de maneira brilhante. 4 meses, 40 pontos, realmente não é para qualquer um. É um caso aí muito legal e que a gente fica muito feliz de ver. Acredite que dá certo, viu? Nossa. Muito obrigado, Rúbia. Boa noite Obrigada para a você, você e Eduardo. todo o Boa noite. sucesso do mundo aí. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.